Capítulo 7. Quando minha cabeça rompeu da água, gritei e tossi da maneira mais deselegante possível. Notei com alarme que eu estava me afastando rapidamente da casa pelo riacho. Embora não fosse muito profundo, fiz um grande esforço para encontrar sustentação para os pés no leito rochoso. Entre as pedras escorregadias e a corrente, falhei na tentativa de ficar em pé. Avistando um grande salgueiro chorão, adiante com seus galhos pendentes na água, fixei meu olhar em um galho que parecia ser mais robusto do que os demais. Quando a correnteza me levou a um ponto de onde eu poderia alcançá-lo, agarrei o galho e me pendurei nele, chutando desesperada até conseguir alcançar a margem. Arrastei-me para subir na encosta, girei o corpo e me estatelei na grama por um momento, enquanto recuperava o fôlego. Assim que me levantei, notei que entre as pregas molhadas do meu vestido havia manchas de lama, lâminas de grama e folhas encharcadas. Estendi a mão e senti meu cabelo, que parecia estar pendurado em uma estranha configuração, e tirei uma folha dentre o emaranhado de fios. Oh, inferno! Agora eu tinha que encontrar uma forma de ficar apresentável antes do jantar, e provavelmente já tinha passado tempo demais fora. Teria que correr se desejava voltar a tempo para o jantar. E se alguém me visse? Afastei o cabelo do rosto e caminhei em direção à ponte tão rapidamente quanto minhas saias úmidas e encharcadas permitiam. Por que tive de sair para explorar? E por que me deixei rodopiar? Era precisamente o tipo de comportamento que minha avó desaprovava. Era por isso que ela queria que eu mudasse meus modos. Afinal, que tipo de herdeira caía em rios? Eu acabara de chegar à ponte, quando ouvi o som do trote de um cavalo às minhas costas. Girei e de repente vi um homem aproximando-se a cavalo. Não querendo que minha primeira impressão ali fosse maculada por alguém me vendo toda molhada e enlameada, rapidamente deslizei pela lateral da ponte e me agachei, escondendo-me nas gramas altas à beira do rio. Esperei tensa, ouvindo o ruído de cascos, cada vez mais próximos. Um assobio acompanhava o som. Curiosa, ergui o olhar bem quando o cavalo chegou à ponte. Fiquei tão chocada pelo que vi que levantei de repente e no mesmo instante perdi o equilíbrio. Agitei os braços em movimento descontrolado, tentando resistir e não cair de costas. No entanto, meus movimentos não me salvaram e despenquei, com um gritinho agudo novamente no rio. Ressurgi rapidamente na superfície e vi o cavalo entrando na água, causando uma chuva de respingos, além de uma mão estendida a mim. Pegue minha mão, veio a voz que eu menos queria ouvir. Recusei-me a olhar para cima. Não, obrigada. Tentei me levantar desesperadamente. Não, obrigada? A voz repetiu, parecendo surpresa e divertida. Segui para a outra margem, meio caminhando, meio nadando. Tive muito mais sucesso em sair da água desta vez. Sem dúvida, o incentivo era muito maior. Arrastando-me margem acima, eu disse: eu sou muito capaz. Grunhi ao tropeçar na minha saia molhada e desabar de barriga na lama. Levantei-me às pressas. Muito capaz, eu lhe garanto, Senhor, de caminhar com minhas próprias pernas.
Quis provar a seriedade das minhas palavras ao me afastar do rio o mais rápido que podia. Ouvi o som do cavalo saindo da água e me seguindo. Mantive o rosto virado, com a intenção de ignorar o homem atrás de mim e rezando para que ele não desse uma boa olhada no meu rosto. Ouvi o som de couro movimentando-se quando ele apeou e senti que ele caminhava ao meu lado. Posso perguntar o que estava fazendo escondido à beira do rio, Mariane? Oh, ele tinha me reconhecido. Olhei para ele. Philip, se esse era mesmo seu nome verdadeiro, estava ainda mais bonito do que na noite anterior. O sol reluzia em seu cabelo e seus olhos cintilavam com um ar de divertimento. E ali estava eu, enlameada, com folhas no cabelo e pingando água de rio. Era demais. Nenhuma jovem devia ser submetida a tamanha vergonha. Empinei o queixo, fingindo dignidade. Eu estava escondida para não ser vista molhada e enlameada. Ele levantou uma sobrancelha. Você estava molhada e enlameada antes de ter caído no rio? Pigarreei para limpar a garganta. Caí 2 vezes. Ele pressionou os lábios e olhou para longe como se na tentativa de recuperar a compostura. Quando me olhou outra vez, seu rosto estava cuidadosamente inexpressivo. Os olhos pareciam inocentes demais. E posso saber como foi que você caiu no rio pela primeira vez? Meu rosto começou a pegar fogo quando me dei conta de como eu parecia tola, infantil e deselegante. Claro, ele já sabia aquelas coisas sobre mim, dadas minhas ações na pousada na noite anterior, cantando aquela música, rindo, depois chorando e agora caindo em um rio. Eu nunca estivera mais consciente das minhas falhas do que naquele momento. Eu estava rodopiando, respondi. Seus lábios tremeram. Não consigo imaginar. Você precisa demonstrar para mim. Olhei feio para ele. Certamente que não. Não é para ser visto por uma plateia. Foi só algo que fiz porque acenei com a mão ao meu redor, completamente sem palavras. Philip parou, puxando o cavalo ao lado dele, e eu me virei para encará-lo. Ele estava esperando por uma explicação verdadeira, eu notava, e suspirei na minha derrota. Só achei que tudo era tão lindo, confessei em voz baixa, tudo. Apontei para a vista diante de nós. Arrebatador, talvez, foi tomada de tal forma por tudo aquilo, pela minha felicidade em estar ali, em ter toda essa beleza pela qual ansiar, que então eu me deixei levar e girei, e perdi o equilíbrio. Eu empinava a cabeça com dignidade e o desafiava com um olhar a rir da minha cara. Imagino que considere tudo isso hilário. Para minha surpresa, ele não parecia inclinado a rir. O divertimento em seus olhos tinha suavizado e se tornado algo mais gentil. Ele balançou a cabeça e disse: de modo algum. Na verdade, estava pensando em quanto entendo esta sensação. Minhas bochechas foram ficando quentes diante do seu olhar suave e eu tive que desviar os olhos. Estremeci com a leve brisa e Philip tirou o casaco para envolvê-lo ao redor dos meus ombros. Agarrei as lapelas e não tentei imaginar como devia estar, toda enlameada e encharcada com meu vestido agarrado ao corpo. Felizmente, os olhos de Philip nunca miraram nada abaixo do meu rosto.
Ele, obviamente, era mais cavalheiro do que eu pensara de início. Uma tosse discreta soou atrás de mim, eu me virei. Era o cocheiro que tinha me trazido até ali. Ele indicou o cavalo de Philip com um gesto e perguntou: Posso levá-lo para o senhor? Sim, obrigado. Philip lhe entregou as rédeas e o homem levou o cavalo em direção a algumas construções ao norte da casa. Deviam ser os estábulos, pensei. Então percebi tardiamente que Philip estava também ali, em Edenbrook, e que o cocheiro parecia conhecê-lo. De repente, tudo ficou claro para mim, como peças de um quebra-cabeça que se encaixavam no lugar. Com o quebra-cabeça completo, toda a frustração e a raiva que eu sentira naquela manhã, na estalagem, voltaram à tona. Você mora aqui, eu disse. Soou como uma acusação. Não se zangue comigo. Os olhos de Philip eram cálidos, seu sorriso era persuasivo. Sorri docemente. Por que eu deveria ficar zangada? Ele pareceu surpreso. Foi mais fácil do que eu esperava. Não, estou lhe fazendo uma pergunta. Com qual ação especificamente você pede que eu não me zangue? Esconder sua identidade? Olhei feio para ele. Me enganar para que eu confiasse em você? Ou pode ser por seus métodos controladores de me trazer até aqui? Mandar seus empregados me fazerem vir à força nos seus termos? Philip inclinou-se para mim e falou baixinho no meu ouvido. Sua raiva pode ficar mais impressionante se você bater o pé. Talvez devesse tentar da próxima vez. Fiquei de queixo caído, indignado e me afastei dele. Seu sorriso era perverso. Tirei o casaco e o joguei para ele. Depois girei nos calcanhares e saí a passos largos em direção à casa, determinada a deixar para trás aquele homem e o divertimento em seu rosto o mais rápido possível. Expressar minha raiva não fez nada para deixá-la menos intensa, pois ela ainda percorria meu corpo e pulsava na minha mente com cada batimento, mais e mais acelerado, arrogante, presunçoso e desonesto. Betsy deu um gritinho agudo quando entrei em meu quarto. O que aconteceu com a senhorita? Caí no rio. Ela ficou boquiaberta. Por favor, não diga uma palavra. Eu não queria lhe explicar meu embaraço mais recente. Betsy começou a tirar folhas e gravetos do meu cabelo, enquanto eu tentava soltar meu vestido, o que era muito mais difícil de se fazer com ele molhado. Ah, não vai funcionar, ela disse. Tem muita lama, vou ter que lavá-lo. Gemi de frustração. Talvez você possa avisar que vou me atrasar para o jantar. Betsy saiu correndo do quarto e eu continuei tentando soltar o vestido. Quem me dera eu pudesse colocar toda a culpa do meu mau humor em Philip. Mas a verdade era que eu sentia a mesma frustração e a mesma raiva de mim mesma. Se não tivesse sido tão impulsiva e infantil, isso nunca teria acontecido. Betsy voltou com notícias de que a cozinheira já havia sido avisada para retardar o jantar em meia hora. Sem dúvida, isso era coisa de Philip. Agora eu tinha que pensar que ele era atencioso e não queria pensar nada positivo a respeito dele. Meus pensamentos voltaram-se para o pequeno mistério de Philip na estalagem, enquanto Betsy lavava e rearrumava meu cabelo. Por que será que ele se esforçara tanto para ocultar sua identidade? Ele deveria saber que eu a descobriria com relativa rapidez. Betsy, você sabe os nomes dos filhos de Lady Caroline? Ela era excelente em conseguir informações. Charles, Philip, William e Louisa. Ela desfiou. Nesta ordem? Ela confirmou.
Então, era como eu suspeitava. Philip era o próximo irmão depois de Sir Charles, com quem Cecily planejava se casar. Mas por que ele se preocupara em esconder sua identidade de mim? Não consegui pensar em nenhuma boa resposta. Quando entrei na sala de estar com os cabelos úmidos, mas arrumados, Lady Caroline me apresentou a sua irmã, a senhora Clampett. Seu ar era formal, o rosto era agradável, com uma boca que tendia a se curvar para cima, num formato que parecia de sorriso perpétuo. O Sr. Clampett era alto e magro e estava junto à lareira segurando com um dedo a página que estava lendo no livro. Ele se curvou e disse que era um prazer me conhecer. Mas seus olhos desviaram para o livro enquanto falava. Os animais selvagens da Índia. Ele disse ao me pegar olhando para seu livro. A senhorita os conhece bem? Neguei com a cabeça. Pode pegar este livro emprestado quando eu terminar. É simplesmente fascinante. A porta se abriu atrás de mim. E sem olhar, eu sabia quem era pela súbita tensão no ar. Finalmente, disse Lady Caroline. Eu me virei e lá estava Philip, com um pequeno brilho de divertimento nos olhos. Creio que vocês dois já se conhecem, disse a mãe dele. Philip curvou-se para mim. Senhorita Daventry, espero que tenha feito uma viagem agradável. Ele estava se referindo à minha viagem rio abaixo? Provavelmente, se o seu sorriso servisse de qualquer indicação. Notei que ele usava um casaco diferente, o que me lembrava de que eu estava com raiva dele, mas também queria causar uma boa impressão. Por isso fiz uma cortesia e disse sim, obrigada. Antes que eu tivesse de pensar no que mais dizer, o mordomo anunciou o jantar. Philip estendeu o braço para mim. Tive que aceitá-lo, mas não significava que eu tinha de gostar da experiência. Achei impossível gostar, na verdade, porque sua proximidade misturada à minha ira me fazia sentir estranha e rígida. Enquanto caminhávamos pelo corredor para a sala de jantar, com a mãe de Philip atrás de nós, ele disse em voz baixa: tente respirar fundo. Olhei para cima, surpresa. Pode ajudá-la a relaxar. Ele sorriu, como se pudesse ler todos os pensamentos na minha mente e os considerasse altamente divertidos. Que homem detestável! Ele sabia que eu estava desconfortável e, ainda assim, escolhia me provocar por isso. Eu o encarei antes de desviar o olhar. Afastei-me o máximo que era possível, ainda tocando seu braço, enquanto ele me levava para o assento à direita da cabeceira da mesa, o lugar de honra. Claro, ele se sentou à cabeceira porque estava determinado a me fazer infeliz. Só porque eu estava sentada ao lado dele, não queria dizer que precisava falar com ele. Jantamos. Lady Caroline conduziu a conversa com perguntas sobre se eu tinha gostado de Bath e como meu pai estava passando. Fiz o meu melhor para ignorar Philip e me vi gradualmente mais relaxada entre a gentileza educada de Lady Caroline e os sorrisos gentis da senhora Clampett, que estava sentada à minha frente. Na verdade, talvez ela nem estivesse sorrindo, mas apenas me observando com sua boca curvada. O efeito, no entanto, era o mesmo. O Sr. Clampett me perguntou se eu sabia sobre a vida das aves em Bath. Depois começou um monólogo muito longo sobre suas aves favoritas e onde elas viviam. A esposa disse algo sobre as aves da Índia. Evidentemente, ela já lera o livro
E antes que eu me desse conta, eles já estavam envolvidos em uma feliz discussão sobre as codornas selvagens. Fiquei tão entretida com isso que acidentalmente lancei um olhar para Philip enquanto eu estava sorrindo. Era como se ele estivesse esperando o tempo todo que meu olhar se desviasse para ele. Philip se inclinou em minha direção e, sob o ruído dos lacaios trocando os pratos, perguntou em voz baixa: Não vai me perdoar? Eu sabia que ele estava pedindo perdão por ocultar sua identidade de mim na estalagem. A essa altura, a maior parte da minha raiva tinha sido substituída por uma curiosidade cada vez maior. Depois de debater comigo mesma por um momento, por fim eu disse: Seria mais fácil perdoá-lo se eu soubesse o porquê da sua atitude. Ele sacudiu a cabeça. Isso eu não posso lhe dizer. Estreitei os olhos. Não pode ou não quer? Ambos, ele disse com um pequeno sorriso. Quase cedi, ainda mais vendo Philip sorrir assim. Mas meu orgulho exigia algo por menor que fosse. Então me responda, você estava brincando comigo para divertimento próprio? Não, eu não estava brincando com você e não foi para o meu divertimento. Só que, como se para desmentir suas palavras, havia aquela centelha familiar em seus olhos. Levantei uma sobrancelha em descrença. Seus lábios se contorciam como se ele tentasse conter um sorriso. Não posso dizer que não me diverti, mas este não foi meu motivo. Pensei em como eu tinha cantado aquela música ridícula para ele e depois caído no rio 2 vezes, e que aparência eu deveria ter mais cedo, esparramada na lama enquanto recusava sua ajuda. Minhas bochechas queimavam com embaraço renovado. Não admirava que ele parecesse estar tentando não rir. Oh, meu orgulho ardia. Fico muito grata em saber que proporcionei toda esta diversão, falei com a voz afiada de sarcasmo. Seus olhos se iluminaram assim como na estalagem, quando comecei meu jogo. É mesmo? Ele perguntou e se inclinou mais para perto de mim. Neste caso, vou dizer à minha mãe que você planeja nos entreter com uma canção mais tarde. Fiquei pasma. Você nunca faria isso. Ele abriu um grande sorriso. Depois se virou para a mãe e disse: Mãe, descobri que a senhorita Daventry é uma cantora de mão cheia. A senhora deveria convencê-la a cantar para nós mais tarde. Ela sorriu para mim. Ah, sim, adoraríamos ouvi-la cantar. Segurei o garfo com força, sentindo um terror me inundar. Eu não sou uma cantora de mão cheia, na verdade. Raramente canto para outras pessoas. Então, que seja uma exceção, disse Philip. A senhora Clampett se manifestou. Eu adoraria ouvi-la cantar, senhorita Daventry, e posso acompanhá-la se quiser. Eu estava presa. Ao ficar nervosa, meus pensamentos claros me abandonaram. Está bem. Lady Caroline virou-se para dizer algo à senhora Clampett. Coloquei o garfo na mesa e planejei mentalmente minha vingança contra Philip. A primeira coisa que eu faria seria lhe dizer exatamente o que pensava a seu respeito. Porém, quando olhei para ele, pronta para dar início a uma diatribe mordaz sobre seu comportamento horrível, ele piscou para mim. A ação espantou as palavras de meus lábios. A audácia daquele homem ia muito além do que eu já tinha visto. Não consegui fazer nada. A única coisa que eu podia fazer era aceitar minha derrota, com o máximo de dignidade possível. Apenas uma, senhor, murmurei. Obrigado. Ele respondeu com um sorriso satisfeito.
Eu tinha perdido o apetite. A ideia de cantar na frente de todos espantara minha fome. Fitando o prato, tentei aplacar o frio, que começava a se alojar na minha barriga. Cantar uma canção inventada para Philip, quando ele sabia que era apenas uma brincadeira, era uma coisa. Isso era completamente diferente. Não era uma piada e eu estava prestes a me humilhar na frente de toda esta boa gente. Era inevitável. Havia uma razão para a vovó ter me alertado para não cantar. Meu coração disparou numa expectativa nervosa. Uma sensação de pânico começava a fluir pelas minhas veias. Peguei minha taça, mas me dei conta de que minha mão tremia demais para levá-la em segurança aos lábios. Coloquei-a de volta na mesa. A última coisa de que eu precisava era derramar a bebida em meu vestido. Qual o problema? A voz de Philip era baixa e suas sobrancelhas se uniram com preocupação. Nada, menti. Olhei para meu prato, tentando respirar devagar. Ou, pelo menos, respirar normalmente. Não estava funcionando. Philip ainda me observava. Felizmente, ninguém parecia estar prestando atenção. Você é uma péssima mentirosa. O que foi? Meu rosto estava queimando, meu estômago embrulhado. Só estava piorando, eu precisava contar. Eu canto mal, sussurrei. Ele pareceu surpreso. Não canta, não. Balancei a cabeça. Lady Caroline se virou para mim. Mariane, fico muito contente por saber que você tem talento musical. Sabe, Philip e Luísa são ambos muito afeitos à música. Acho que teremos muitas noites agradáveis aqui, agora que se juntou a nós. Ora, talvez você e Philip pudessem cantar um dueto. O terror se apoderou de mim. Olhei para Philip em um apelo mudo. Seus lábios se contorceram, depois estremeceram. Então ele sacudiu os ombros. Olhei feio para ele, vendo-o perder a batalha. Reclinar-se na cadeira e dar uma grande gargalhada. Detestável. A senhora Clampett perguntou: Oh, perdi alguma piada? Philip disse em voz trêmula: Acho que efetivamente deixamos a senhorita Daventry aterrorizada. Ela pode fugir desta casa esta noite e nunca mais voltar. A fronte de Lady Caroline se enrugou, demonstrando consternação. Philip, por favor, explique-se. Fiquei surpresa, com o tom severo que a voz dela poderia assumir. Ela não quer cantar para nós, mãe. Eu a ofereci sem sua permissão. Ele deu risada. A senhora Clampett soltou uma exclamação silenciosa. O senhor Clampett esfregou a mão sobre a boca, como se para conter um sorriso, e olhou para o prato. Lady Caroline parecia horrorizada. Philip, a mim me parece que você está sendo um péssimo anfitrião. Forçou nossa convidada a uma situação desconfortável. Depois nos manipulou para participarmos do seu joguinho e agora dá risada do desconforto da moça. E na primeira noite dela aqui, ela o fitava. Estou muito decepcionada com você. Todo o meu terror se transformou em gratidão, assim que o ouvi ser repreendido tão profundamente. Philip pelo menos teve a decência de parecer envergonhado. Suas faces coraram de leve em resposta à bronca. Lady Caroline voltou sua atenção para mim. Você pode achar, baseado no comportamento do meu filho, que não temos noção de como honrar um convidado nesta casa. Por favor, acredite em mim, quando digo que as ações de Philip não refletem os valores da nossa família. Olhei de relance para Philip e notei sua mandíbula cerrada e o rosto ruborizado. Que humilhação! Ser repreendido na frente de um convidado.
Uma leve compaixão floresceu dentro de mim. Lady Caroline, receio que a senhora tenha entendido mal. Eu sabia que ele estava brincando o tempo todo. Na verdade, acho que sou responsável pelo que aconteceu agora. Olhei de relance para ele. Philip me observava com uma expressão de perplexidade. Comecei esta brincadeira na estalagem ontem à noite. Esta é apenas a continuação. Então, se a senhora está zangada com o comportamento do seu filho como anfitrião, também deveria se zangar comigo como convidada. Peço desculpas por ter sido a causa de tal discórdia. Lady Caroline ouviu meu discurso com surpresa. Bem, se não está ofendida, eu também não vou ficar zangada. Sua voz tinha recuperado a suavidade normal. Ela olhou de mim para Philip com óbvia curiosidade. Parece que vocês dois se entendem e vão se dar melhor sem a minha interferência. Peço desculpas por repreender você, Philip. Ele sorriu carinhosamente. Mãe, a senhora nunca deveria se desculpar por me repreender. Tenho certeza de que eu sentiria falta se a senhora parasse. Ela riu e eu suspirei de alívio. Não precisava cantar. Lady Caroline não estava com raiva e Philip não estava humilhado. Tudo tinha voltado a ficar confortável. A sobremesa foi trazida e, durante a distração momentânea, Philip se virou para mim com um olhar caloroso de gratidão. Eu merecia aquela bronca e você sabe disso. Deveria ter feito bom proveito dela em vez de se manifestar para me salvar. Os olhos dele se estreitaram, contemplando-me, como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia montar. Por que fez isso? Dei de ombros, incapaz de explicar até mesmo para mim. Merecido ou não, odiei ver você envergonhado. Ele olhou nos meus olhos por um momento de silêncio, antes de se aproximar mais e dizer: vejo que é uma aliada poderosa tanto quanto é uma oponente. Algo se passou entre nós naquele momento, no silêncio e nos sorrisos que ninguém parecia notar. Um acordo pareceu-me, talvez até uma trégua.